irmãos e irmãs, com essa sagrada liturgia, nós celebramos a última semana do tempo da Quaresma em preparação para a Páscoa do Senhor. Nessa Santa Missa, nós temos a oportunidade de acolher 11 casais que, depois de uma caminhada juntos, decidiram consagrar em matrimônio a pessoa que escolheu para viver ao longo da sua vida. Nós também temos Cristiane. Cadê Cristiane? Cristiane, que está aqui, é uma eleita, uma inicianda que vai receber no mês de maio o sacramento da crisma, da confirmação da sua fé. Daqui a pouquinho ela também receberá, através da iluminação do rito do escrutínio, essa liberdade e essa proposta de Deus em sua vida. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de que vocês me respondessem. É uma pergunta retórica. Como que vocês estão vivendo esse tempo de Quaresma? Iria até mais longe. Como você está vivendo a sua vida? A sua vida é uma vida dedicada a Deus, dedicada às pessoas que você ama, ou você está vivendo a sua vida do jeito que o nome canta? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente que vive assim, né? E não é para ser desse jeito. Nós somos convidados ao longo da nossa vida oferecer de forma oblativa diante de Deus aquilo que somos. Somos filhos de Deus. Como anda a sua Quaresma? Você fez algum propósito? Esse propósito que você fez praticamente há 32 dias atrás, você está cumprindo esse propósito? Quando nós nos propomos a algo, queridos irmãos e irmãs, normalmente é algo que nós estamos precisando repensar para vivermos diferente, deixarmos costumes, vícios, deixar aquilo que nos atrapalha de viver, centrar a nossa vida naquilo que é certo. Por isso que a palavra de Deus nesse tempo da Quaresma diz que nós vivemos um tempo favorável. Corre-se o risco de que você, católico, batizado, não viveu nem um dia desse tempo da Quaresma. Corre o risco de a gente não ter se preparado para celebrar a Páscoa. Ali seria, com todo o respeito, ao mesmo tempo com toda a sinceridade que me é própria, seria uma grande vergonha a gente dizer que é católico, professar a fé católica e não viver a proposta de Deus. Aí nós nos enquadramos verdadeiramente naqueles que querem viver a sua vida e simplesmente passar. E nesse quinto domingo do tempo da Quaresma, queridos irmãos e irmãs, a liturgia nos encaminha mais uma vez para que nós confrontemos como nós estamos vivendo. A primeira leitura, o profeta Isaías fazendo memória do livro do Pentateuco, do Deuteronômio e do livro do Êxodo, ele vai fazer memória do povo que foi liberto por Deus do pecado. Em Isaías, ele vai chamar a atenção para que a gente não fixe a nossa vida no passado, nas coisas do passado. Sabe aquele tipo de pessoa que sempre volta no passado, sempre reclama, sempre vê as coisas ruins do passado, e a pessoa parece que não caminha? É o tipo de pessoa que não perdoa, não esquece, está sempre remoendo. É aquela pessoa que tem uma cicatriz, de vez em quando ela vai lá, mexe na cicatriz e faz sangrar de novo. Isaías vai dizer que
nós não somos chamados para viver esse tipo de vida. Pessoas que vivem do passado, do erro, não é uma pessoa que olha para frente, uma pessoa que quer caminhar, uma pessoa que quer mudar de vida, quer transformar a sua vida. E muitas das vezes nós nos apegamos a isso, queridos irmãos e irmãs. São Paulo, na segunda leitura, ele vai dizer que ele perdeu tudo para Cristo. A expressão perder é deixar. Depois que ele encontrou Cristo, ele abriu mão de tudo aquilo que te afastava de Deus. Poderia cada um se perguntar: o que na minha vida que eu tenho vivido tem me afastado do amor de Deus? Não tem me levado a fazer uma verdadeira experiência de Cristo? Às vezes nós estamos tão apegados, existe uma expressão, eu particularmente detesto essa expressão, mas existe uma expressão assim, pecado de estimação. Tem gente que chega a dizer isso. Eu sei que tem cachorro de estimação, tartaruga, passarinho, mas pecado de estimação? Tem gente que fala: é meu pecado. Muda de vida, meu irmão, minha irmã. Larga disso, pelo amor de Deus. Quem faz o encontro verdadeiro com Cristo é aquele que é capaz de largar aquilo que tem atrapalhado a sua vida, atrapalhado a sua família, para ser de Deus. Com isso, queridos casais, não quero assustá-los. A palavra de Deus, em momento algum, vai dizer que você deve morar dentro da igreja, rezar o tempo todo, andar como se fosse anjo já. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós devemos largar tudo, abandonar tudo que é lixo, tudo aquilo que não vale a pena, para seguir a Cristo. Se vocês me permitem, eu vou pegar o exemplo de vocês para falar para a Assembleia. Vocês jovens, vocês tinham oportunidade para fazer outras experiências, conhecer outras pessoas. Mas quando vocês conheceram, olha para lá, essa pessoa está funcionando, pode olhar. Quando vocês conheceram essa pessoa, vocês fizeram uma escolha. Eu sei que não foi uma escolha imediata, rápida. Necessitou conhecer, conviver, para saber se é esta pessoa mesmo com quem eu quero partilhar a minha vida, conviver a minha vida. É com essa pessoa mesmo que eu quero construir uma família, ter filhos. Isso significa que vocês, tanto os rapazes como as moças, abriram mão de todas as outras propostas por causa dessa pessoa. Matrimônio é isso. E que Paulo experimentou na sua vida foi isso também. Quando ele conheceu o amor de Cristo, ele não precisava de mais nada. Vocês dizendo assim: Padre Rafael, eu conheci o amor da minha vida, a pessoa com quem eu quero partilhar a minha vida, com quem eu quero caminhar a partir de hoje. Eu não preciso de outras forças, de outras mulheres. Os meus olhos, ou os olhos da minha vida, é a pessoa pela qual eu quero acreditar. É isso que Paulo diz. É isso que vocês, queridos casais, querem experimentar através da consagração de vida. Porque matrimônio é isso. Patrimônio é vocês dizerem assim, acreditar nisso, que Deus separou essa pessoa que está do seu lado para você, e você vai consagrar a sua vida para ela. Um dia você vai ter que apresentar essa pessoa para Jesus. Ele vai querer saber, João, como que você cuidou da pessoa que ele colocou na sua vida. É isso que significa a gente priorizar algumas coisas na nossa vida. Lembre-se sempre disso. Vocês vão dizer assim: eu te prometo ser fiel. Ai, meu Deus, como que o mundo hoje está precisando de fidelidade, de cuidado, de carinho, de respeito, de atenção. Eu sempre digo nos casamentos
casamentos que eu assisto, a palavra certa é assistir, quem são os ministros são vocês, eu sempre digo o seguinte: quem casa não perde a sua individualidade. Você leva para o casamento tudo de bom que você tem e tudo que precisa ser melhorado. Mas quando você resolve casar, a partir daquele momento que acontece o sacramento, não é uma aliança na mão que vai garantir a comunhão de vida de vocês, não. A aliança é o sinal do compromisso. O outro representa a verdadeira aliança. Como você chama ele? O Paulo e a Valquíria. A partir do momento que vocês consagrarem a vida de vocês, aonde você estiver, Paulo, você não é mais somente Paulo. Você é o Paulo da Valquíria e a Valquíria do Paulo. Isso na palavra de Deus não está dizendo de uma submissão humana, mas do serviço de um amor ao outro, aonde um está, o outro está. Isso significa uma só carne. Lembre-se disso. A palavra de Deus hoje, queridos irmãos e irmãs, traz uma situação muito corriqueira. Jesus estava rezando. Ele desce no monte e senta lá na igreja, no templo. A hora que Jesus senta, uma multidão chega perto de Jesus. E chega junto de Jesus também os seus adversários. Sabe quem eram os adversários de Jesus? Os religiosos, os padres, diriam hoje. Eles eram os adversários. Eles chegaram lá, puxando pelo cabelo uma mulher, pega em flagrante adultério. Eles não estavam nem aí para aquela mulher, para aquele casamento, para aquela família. Eles queriam colocar aquele jovem rabino numa situação de descrédito. Eles jogaram a mulher no meio do povo. Interessante, né? Eles só trouxeram a mulher. E o homem que estava com ela? Tão pecador quanto ela. Deveria passar pelos mesmos castigos escritos na lei. Mas eles estavam diante daquele que veio levar a lei de Deus à perfeição. Jesus disse isso lá no exórdio do Sermão da Montanha. Eles falaram assim: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés, ou seja, a lei é mais importante que a pessoa. Na lei de Moisés, ela deve ser arrastada fora da comunidade, deve ser apedrejada até a morte. Eles queriam saber a resposta de Jesus. Se Jesus estivesse falando que aquilo lá tem que ser feito mesmo, ela deveria ser morta, ele ia contra a sua própria doutrina, que é o perdão, que é o amor, a doutrina nova. Se ele fosse contra a lei, o povo ia falar que ele é um subversivo, alguém que não segue a lei. Diz o relato do Evangelho que Jesus abaixou-se e começou a escrever. Se vocês for lá no profeta Jeremias, vai estar escrito lá que aqueles que foram escritos aqueles que serão condenados. Jesus levantou, porque eles insistiram. E aí, qual a sua resposta? Qual a sua resposta? Jesus disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que essa palavra serve para todos nós. Todos nós. Às vezes nós não passamos de acusadores dos outros. Para nós é muito fácil apontar o dedo para uma pessoa e acusar. Para nós é muito fácil querer colocar o pecado mesmo de uma pessoa em público. Hoje, com as redes sociais, quando mal usada é maldita. Com as redes sociais, às vezes nós
cometemos muitos pecados de calúnia, de difamação, uma fofoca virtual que não tem tamanho. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz que a começar pelos outros. Queridos irmãos, vividos, experientes, nosso Senhor em momento algum está querendo colocar-nos em xeque. Não, é porque aqueles que são vividos é aqueles que têm mais discernimento para fazer as escolhas certas. Porque se fosse segundo o coração dos homens, aquela mulher seria morta, apedrejada. Mas segundo o coração de Cristo, não. E a começar pelos mais velhos, eles foram se retirando e todos foram embora. Aí Jesus levantou os olhos e falou assim: mulher, cadê aqueles que te acusam? Eles foram embora, Senhor. Então você também pode ir embora. Também eu não te condeno. Queridos irmãos e irmãs, se nós pudéssemos compreender o que significa a proposta de Jesus na nossa vida, todos nós seríamos verdadeiramente apaixonados por Ele, ao ponto de tudo ser o que Paulo diz, que você diz lá na segunda leitura, tudo lixo. Quando a gente faz a experiência verdadeira de Jesus, tudo o resto é lixo. Porque nós encontramos com aquele que tem a capacidade de amar além do pecado, além do erro. Como é bom a gente ouvir de Jesus: vai em paz, eu também não te condeno. Quando as pessoas nos acusam, quando as pessoas nos condenam, quando as pessoas pisam na gente, maltratam, humilham, nós sempre vamos ouvir a mesma palavra que brota do coração e da ternura de Jesus: vai em paz, eu não te perdoo. Porém, nosso Senhor vai dizer: vai e não volte a pecar. Existe uma condição. E aqui, queridos irmãos e irmãs, eu aproveito para dar uma catequese ao povo de Deus. Não é que a gente passa pelo sacramento da confissão e automaticamente a gente vira santo, não peca mais. Mas deve existir uma condição, que é emendar-se do erro reparado para não voltar a pecar. Aquele que não aceita a proposta da confissão é o mesmo se essa mulher saísse de perto de Jesus e voltasse de novo para o adultério. Então todos nós somos convidados a libertar do pecado, a não deixar que o pecado conduza as nossas atitudes e as nossas vidas. Vivemos verdadeiramente como pessoas novas, libertas, aquelas pessoas que encontrou Cristo e que todo o resto não precisa mais, não serve mais, não tem importância mais. Então, nós que caminhamos nessa semana das dores, que vamos iniciar para viver a grande semana, a Semana Santa, a liturgia nos pede isso: acolhamos a proposta de Jesus em nossa vida. Que Ele possa dizer para nós: eu não sei, eu não conheço a intimidade do coração de ninguém, Ele conhece. Ele dizer para você: vai em paz, vai e não volta a pecar. Eu não te condeno. O mundo condena, as pessoas vão continuar te condenando, mas se tem um lugar, uma pessoa que você pode chegar e sempre vai receber o perdão, é diante de Jesus. Amém, gente? Amém. Então nós vamos agora participar do pequeno rito da iluminação do escrutínio da nossa irmã.